Olá! Hoje nós vamos falar sobre os algoritmos de ordenação quadráticos. Dentre eles nós temos o Bubble Sort, o Insertion Sort e o Selection. Mas como eles funcionam? O Bubble Sort é um dos algoritmos mais simples, mas é um dos menos eficientes. Ele pega o seu elemento na posição i e compara com o seu elemento na posição i mais 1. Então, se você tem lá a posição 0, ele vai comparar com a posição 1. E assim sucessivamente, até passar por todo o vetor, o que gera uma certa demora e lhe torna ineficiente quando você precisa de uma execução rápida. E ele também não é muito interessante para umas listas grandes. Essa é a implementação dele. Ele começa aqui na posição 28 e analisa. Ele começa na posição 28, não, ele começa olhando o valor 28 e analisa o valor 6. Se 28 for maior que 6, troca. 28 maior que 4, troca. 28 maior que 2, troca. 28 maior que 24, troca. Aí nós temos o vetor parcialmente ordenado. Aí ele começa o mesmo processo de novo, até passar por todos os elementos do vetor e fazer as comparações. No final, ele só compara o 2 e o 4 e dá um stop, que chega no final, no resultado final. A sua implementação é muito simples. É basicamente dois fors que vai ter um if comparando se vetor na posição j é maior do que vetor na posição j mais 1. Se caso for, eles trocam. Seguindo, nós temos aqui o Insertion Sort, que é um algoritmo também muito simples, mas ele é bastante eficiente quando aplicado em pequenas listas. Ele percorre da esquerda para a direita, e à medida que vai avançando dentro do vetor, os elementos mais à esquerda estarão ordenados. É como se você estivesse jogando algum jogo de baralho e tivesse em sua mão 4, 5, 6, valete, rei e as. Se você compra um 3, você coloca o 3 mais à esquerda. O Insertion Sort ele segue essa ideia. Tanto é que temos aqui a posição, o vetor inicial, e ele começa as comparações. 8 é maior que 6? Troca. 6 é maior que 4? Troca. E assim sucessivamente, até nós chegarmos ao vetor ordenado. A sua implementação também é muito simples. Nós vamos ter um for, que vai criar uma variável temporária e criar o nosso j. Após isso, nós teremos um while que verificará se o j é maior ou igual a 0 e se o vetor na posição j é maior que temporário. Caso seja, vetor posição j mais 1 é igual ao vetor posição j, j menos menos, e o vetor na posição j mais 1 se torna o temporário. Seguindo, nós temos o Selection Sort. Ele é um algoritmo que se baseia em sempre passar o menor valor para a primeira posição. Então ele tem uma passagem que define o menor valor. Aí ele segue essa mesma ideia em todos, mas é um algoritmo que também percorre todo o vetor, o que acaba deixando um pouquinho ineficiente dependendo da sua ocasião. E é basicamente isso. É um algoritmo também de uma implementação muito simples. Nós temos aqui um for com a criação da variável menor, e um outro for que vai verificar se o vetor na posição menor é maior que o vetor na posição j. Caso seja menor igual a j, e você faz uma troca. E ele funciona dessa forma. Passou pela primeira vez, achou menor. A segunda, achou menor. A terceira, achou menor, trocou. E assim até organizar todo o vetor.
Vamos falar um pouquinho da complexidade dos algoritmos. O Bubble Sort, ele, no seu melhor caso, que seria o crescente, ele pode chegar a ser O de n. No seu caso intermediário, que são com valores aleatórios, ele já é O de n ao quadrado. E no seu pior caso, que quando é decrescente, ele também é O de n ao quadrado. O insertion, no seu melhor caso, que também é o crescente, na realidade os casos eles mantêm os mesmos para todos. Crescente é o melhor, decrescente é o pior e o intermediário é o intermediário. A sua complexidade no melhor caso é O de n. No seu caso intermediário é O de n ao quadrado sobre 4. E no seu pior caso é O de n ao quadrado. Uma coisa interessante no selection é que ele, independente do seu caso, ele sempre vai ser O de n ao quadrado. Sempre, sempre. Bom, essa parte aqui nós chegamos ao fim. Vamos ver a implementação do algoritmo. Aqui nós temos a main principal, com o melhor caso, que seria o crescente, o pior, o decrescente, e o aleatório, que seria o intermediário. Nós temos aqui algumas funções, que eu puxei aqui do performance.c, que seria uma função para analisar a memória, uma função para iniciar o clock, uma função para encerrar o clock, uma função. Função é o procedimento, depende de como você queira falar. Mas aqui, uma função para calcular o tempo que foi utilizado, então end time menos start time, e clock por segundo. E atribuindo uma variável aqui ao getMemory, que vai nos passar o valor da memória gasta a cada interação. E um print para mostrar os valores. Aqui nós temos as outras funções, que seria a de troca, seria a crescente no melhor caso, que seria o melhor caso, quer dizer, o decrescente, que é o pior caso, e o aleatório, que é o caso intermediário. Através de testes, eu obtive esses valores aqui no meu bolha, chegando até 1600, aproximadamente 1630 segundos no meu pior caso, e aproximadamente 550 no meu melhor, e 750 no meu pior. Aqui eu tenho o de insertion. O de insertion no seu melhor e no seu caso intermediário, ele é absurdo. Tanto é que nos 10 testes aqui, ele bateu 0 segundos em todos. O seu pior caso, ele acaba sendo um pouquinho demorado, aproximando aqui de 670 segundos. E o seu caso aleatório deu 62 segundos, pouquíssima coisa também. Ele para algoritmos quase ordenados é incrível. E tem o de seleção. O de seleção, sinceramente, entre os dois, eu percebi que teve, entre aspas, uma média nos valores. E ele não fica, eu diria que ele não fica tão para trás assim do inserção. Seria um algoritmo que eu utilizaria para uma lista grande, por exemplo. Pelo menos pelos meus casos testes eu utilizaria ele. Bom, e para ficar de uma forma mais visual, eu passei todos os resultados aqui para uma planilha no Excel e construí gráficos. Aqui eu tenho o melhor caso no tempo, mostrando que o bolha em relação aos outros foi o que mais demorou. O seleção se aproximou um pouquinho do bolha, mas nada demais. Nada demais? Não, foi bem próximo inclusive. E o de inserção, que manteve seu valor zerado durante todo o trajeto.
Aqui nós temos a crescente da memória, que foi bem parecida em todos. Bem parecida mesmo. Tem também o tempo do algoritmo intermediário, que o Bolha gastou. Agora sim eu posso falar que tem uma grande diferença entre o Bolha e o seleção. E o de inserção, pouquíssima coisa que aumentou. E a memória também ela se manteve bem equivalente nesse caso. Agora, no pior caso, nós temos uma coisa um pouquinho diferente. Afinal, o de inserção, ele em teoria foi pior do que o de seleção, alcançando 670 segundos, e enquanto aqui foi 525. E o Bolha sem comparações, né? 1630 segundos, dependendo do que você precisa, é muito tempo, absurdo. E nesse eu posso falar que a memória se manteve igual o tempo todo. Bom, seguindo, nós temos aqui um documento no Word que explica toda a ideia do algoritmo. Aqui tem o algoritmo escrito, se caso quiser implementar. Um pouquinho mais falando sobre a diferença entre o tempo, a memória entre eles. Também explica um pouquinho sobre a complexidade de algoritmo e quais são eles nos devidos casos. Eu coloquei aqui algumas vantagens e desvantagens entre eles. E especifiquei minha máquina. Eu estava fazendo os testes em um i7 de 11ª com 16 de RAM. E por informação adicional, eu tenho uma placa de vídeo, uma RTX 3070, que em alguns casos também dá uma boa ajuda. Agora, eu disponibilizei todos os arquivos no GitHub. Aqui então nós temos o bolha, bolha.c.h, geração.c.h, os meus dados teste, meus arquivos aqui do Office, que seria meu documento, meu PowerPoint e minha planilha. E é isso que eu tinha para falar sobre os algoritmos de ordenação. Muito obrigado, um abraço.